Olá, estamos começando mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata aqui de assuntos do seu interesse. Magistrados e servidores do Judiciário Brasileiro têm 10 novos desafios a serem cumpridos até o fim do ano. Trata-se das metas definidas como prioritárias pelos presidentes dos mais de 90 tribunais brasileiros. Para explicar que metas são essas, a gente conversa agora com o chefe do Núcleo de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, Joel Solon. Doutor Joel, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E eu falei no início já das 10 novas metas que o Judiciário tem que cumprir até o fim do ano. Mas eu queria, antes da gente falar sobre elas, perguntar como é que foi o cumprimento das metas de 2009. Foi muito bom, muito bom. A meta que veio para ficar foi a meta 2, aquela que sinalizou para a nossa sociedade, para o nosso cliente, que agora finalmente a gente tem um compromisso em reduzir a morosidade. Ela foi cumprida por 25 tribunais dos 91. Isso é muito bom. Por quê? Porque aqueles outros que não cumpriram ficaram com um número muito pequeno de processo. Isso também nos permitiu um aprendizado. A partir desse diagnóstico, a gente identificou quais os tribunais que têm mais processo antigo, e são muito poucos. Até então a gente acreditava que grandes tribunais eram morosos. Não é verdade, são só alguns tribunais que têm problema de morosidade. Claro que a imagem que a gente tem perante o nosso cliente, a sociedade não é essa. Por quê? A sociedade percebe, generaliza pelo pior resultado, pelo pior tribunal, pelo pior serviço recebido, mas o judiciário melhorou muito, e hoje esse problema está concentrado em alguns poucos tribunais que vão melhorar muito, muito nos próximos anos. Doutor, o senhor disse que melhorou muito, no entanto a gente tem agora sim as 10 novas metas, e o senhor disse que a 2 veio para ficar. Meta 2 é uma marca. A marca ela é conhecida internamente no Judiciário e conhecida hoje pela sociedade com aquele compromisso que o Judiciário fez de reduzir a sua morosidade. Então, a gente tinha em 2009 10 metas de nivelamento, metas estruturantes, aquelas com a maior parte delas orientadas a recurso, aquilo que a gente precisa fazer primeiro para reduzir essa desigualdade que existe entre os tribunais, para depois melhorar os nossos processos, melhorando os processos, atender melhor as necessidades do nosso cliente e assim tendo uma maior satisfação do nosso cliente. Mas assim foi em 2009. Em 2009 a gente não tinha uma estratégia nacional definida. Agora nós temos. Então agora, em 2010, a gente adota aquilo que o Executivo já fez na gestão do PPA. Então o PPA ele tem muitas metas, um conjunto de mais de 60 metas. O Poder Executivo, o Poder Executivo. Sim, a gestão dos programas a nível federal. Só que a cada ano eles elegem 10 prioritárias, aquilo que tem que fazer primeiro para que o resto aconteça no prazo de vigência do plano. No caso do PPA, 4 anos, no caso do nosso plano, 5 anos. Então agora, dia 26 de fevereiro, os presidentes reunidos, o terceiro encontro nacional lá em São Paulo, os presidentes elegeram, isso é muito importante, de forma participativa, da forma mais democrática possível. Os presidentes elegeram 10 novas metas, que são aquele compromisso de curto e médio prazo que o Judiciário tem hoje para com a sociedade, de que vai melhorar, de que vai continuar melhorando e de que vai manter esta cultura de orientação ao resultado que a gente conquistou do ano passado para cá. A gente não tinha, agora a gente já tem. Agora o Judiciário se sente confortável com meta para trabalhar. Meta desafiadora. Doutor, e falando nessas metas, a meta 2, o senhor acabou de dizer que ela veio para ficar. No entanto, no ano passado, a meta 2, ela dizia que os tribunais teriam que julgar até o fim do ano os processos que tinham sido distribuídos até o finalzinho de 2005. Então, quem ajuizou a ação até 2005 tinha que ter um resultado do Judiciário dizendo, né, dando a decisão. Em 2010 agora, a meta 2, o que ela prevê? Ela muda o compromisso da Justiça do Trabalho, porque ela muda para 2006 para as demais justiças e para a Justiça do Trabalho, que é comprovadamente mais
ágil, mais rápida, essa meta muda para 2007, para a Justiça do Trabalho. Então, é julgar todos os processos distribuídos até 31 de dezembro de 2007, para a Justiça do Trabalho. Não vale para a Justiça Estadual, não vale para a Justiça Federal. Que permanece a data de 2006. A gente saltou um ano para a Justiça Estadual e Federal e a gente saltou 2 anos para a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho é mais eficiente. E grande parte dos tribunais regionais do trabalho atingiram a meta. E dos que não atingiram a meta, a grande maioria quase zeraram os processos. Restaram alguns processos com alguns probleminhas de execução, problemas pequenos, mas é um número muito pequeno, quase que insignificante. A gente poderia considerar que a Justiça do Trabalho atingiu a meta 2, a Justiça como um todo, porque ficou um número de processos muito pequeno. Então isso nos permitiu ousar mais e saltar 2 anos em relação à Justiça do Trabalho. Em relação à Justiça Comum? Sim, na Justiça do Trabalho em relação à Justiça Comum. Doutor, o senhor falou em execução, que a gente sempre fala aqui que é o grande calcanhar de Aquiles, não só da Justiça do Trabalho, mas de todo o Judiciário, a dificuldade é executar. E a meta 3 para esse ano prevê que o Judiciário reduza em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento, na fase de execução, e em 20% as execuções fiscais. Esse 10% não é pouco, doutor? Não, porque é um esforço muito grande. É uma meta ousada, é uma meta muito ousada, como toda meta tem que ser. Vai exigir muito esforço, vai. E a gente vai precisar ser criativo também. Tem alguns tribunais fazendo, e o presidente me disse que o TRT da 23ª Região também pretende fazer. Aqui de Mato Grosso. Isto é que entregar um título e reconhecimento a parte ganhadora, e a parte poderia protestar esta sentença. Protestando a sentença, a parte devedora será negativada no Serasa. A nível Brasil, não pode mais abrir conta, uma série de restrições, e a gente sabe que isso vai melhorar a execução. Então, são ações desse tipo, ações criativas, de outra forma também usando mais os instrumentos de bloqueio que a gente já tem, Bacen-Jude, Renajude, para que a gente possa aumentar a execução, e a gente acredita que a gente pode sim reduzir sim o número de processos em execução, porque esse problema é como a justiça como um todo. E interessante que nesse ponto a Justiça do Trabalho ela não é muito mais efetiva não que a justiça comum. Por quê? Porque é difícil mesmo cobrar. Pois é, doutor, isso não indica, o senhor disse que inclusive a Justiça do Trabalho, né, acabou de dizer, também tem dificuldades, mas isso não indica que então isso está fora do poder do Judiciário, conseguir reduzir esse acervo de processos em execução? Eu diria que a gente tem alguma ingerência, a gente não tem ingerência total, a gente não pode reduzir tudo. Não pode, mas a gente tem mais instrumentos a explorar que a gente não explorou ainda, como esse da certidão positiva de crédito. A certidão positiva, como esse. A gente tem que usar esse recurso, tem que ser criativo, tem que encontrar e tem que usar todos os recursos disponíveis, porque a gente é muito injusto quando a gente reconhece o direito na fase de conhecimento e depois não entrega o direito na fase de execução. Então a gente só vai ser efetivo de verdade no judiciário quando a gente entregar o direito, executar o direito. A gente pode melhorar bastante aí. Eu pessoalmente acredito sim que essa meta a gente pode atingir com facilidade na Justiça do Trabalho. Doutor Joel, e com relação a uma proposta que está sendo estudada, a exemplo também do Executivo, que fez a ficha suja, no caso do trabalho escravo, de divulgar os maiores devedores do Judiciário, quem deve e foi reconhecida a dívida e que não paga. Como é que está essa previsão, essa proposta? Mas isso o senhor responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes.
Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da Vara do Trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa com o assessor do CNJ, Joel Solon, sobre as metas do Judiciário para 2010. Doutor Joel Solon, a gente saiu para o intervalo com aquela questão polêmica. O Judiciário vai divulgar uma lista dos maiores devedores? Podemos. E falando no nosso linguajar, nós temos jurisprudência. Uma vez o TST publicou uma lista assim, deu o que falar, foi para a mídia, deu o que falar. E a gente precisa fazer isso. A sociedade precisa saber quais são os maiores demandantes, e nós sabemos hoje, a gente já pode informar para a sociedade, e todos ganham com isso. O judiciário ganha, a sociedade ganha, porque isso vai orientar a melhoria, isso vai orientar a solução destas questões em outro nível, até no nível político, até no nível econômico, porque esse é um problema que acaba se refletindo e vem parar no judiciário, e que o judiciário, para resolver, está gastando muito esforço. E a gente tem que pensar conjuntamente, tem que pensar numa solução. E no passado a gente já fez isso de outras vezes. Por exemplo, quando julgou processos do Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal, e julgou em lote, deu uma solução única para muitos processos. A gente tem que buscar essas soluções únicas, mas mais que isso, propor alterações na legislação, porque se determinada empresa, determinado ente, ele está vindo muito ao judiciário para garantir o seu direito, é porque existe algum desequilíbrio na regulação. Então este é o propósito desta ação. E vai já para 2010? Para 2010, é uma das ações prioritárias de 2010. Doutor Joel Solon, também com relação às metas, ela não prevê só mudanças e melhorias na área judicial, na área fim, mas também em reduzir os gastos, né, gerenciamento de rotinas, mudar a forma de trabalho, de forma a reduzir gastos. O judiciário está empenhado, está preparado para isso? Tá sim. Quando a gente fala de metas de resultado, metas de eficácia, aquilo que o jurisdicionado vê, que é a redução do prazo, a gente tem que balancear também metas de eficiência, essas metas internas. A gente tem um recurso limitado, vai ser sempre limitado, e a gente tem que gastar esse recurso e aplicar da melhor maneira possível, com o melhor retorno possível. E a gente faz isso melhorando nossos processos de trabalho para ser mais eficiente. Sendo mais eficiente também, a gente vai ser mais efetivo. Por quê? Porque vai julgar mais rápido. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que atuar sobre a melhoria desses processos também com foco na economia, na economicidade. Então a gente sabe hoje que não é muito difícil economizar 2% em água, 2% em energia, 2% em papel, 2% em combustível e 2% em telefone. Então é um desafio ótimo para que a gente comece a trabalhar mais esta eficiência. E a gente trabalha essa eficiência ao mesmo tempo trabalhando também a sustentabilidade e a questão socioambiental. Que gastando menos água, a gente vai gastar menos energia. Gastando menos energia, a gente vai contribuir para as gerações futuras do nosso planeta. Doutor, mas reduzir consumo significa mexer com a vida das pessoas e às vezes mexer muito. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso, o TRT, mudou o horário desde janeiro, passou a funcionar das 7h30 da manhã até as 2h30 da tarde, com foco principal, inclusive, na questão da economia do custo de energia elétrica. E isso impactou, e isso gerou mudanças. Essas mudanças, então, que o senhor está falando, vai mudar no judiciário inteiro.
há uma perspectiva, um preparo para essas respostas a essas mudanças? A gente sabe que toda mudança agrada a muita gente e toda mudança tem um objetivo benéfico embutido com ela. Mas a gente sabe que existe uma restrição, uma rejeição natural à mudança por parte de algumas pessoas, e isso também é natural. Eu acompanhei o processo de mudança de horário do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Ele foi negociado com todos os entes do direito, foi negociado com a AB. Depois que o acordo foi fechado, ele teve uma data base de implantação no começo do ano seguinte, para que isso não interferisse na vida das pessoas, não mexesse com o horário das pessoas, programação que as pessoas têm, horário de escola de menino, por exemplo, porque isso mexe com as pessoas. Só que o fim, nesse caso, e em todos os outros casos, o fim justifica o meio, porque a energia é muito cara no final da tarde. Então, se o tribunal puder trabalhar um pouco mais cedo e desligar ar-condicionado antes, desligar elevador antes, desligar toda a iluminação, ele vai ter um ganho de economia muito grande e, mais importante, este recurso economizado vai servir de dinheiro novo para fazer aquelas ações importantes e estratégicas que o tribunal tinha como prioridade e que tinha uma chance muito pequena de conseguir recurso novo. Então a melhoria na gestão, a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, ela se faz também por meio da economia. Porque a gente tem que garantir que esse recurso sobre e um pouquinho dele que sobrar, a gente vai gastar com outra ação prioritária e esta outra ação vai reverter em benefício também da qualidade de vida das pessoas, de magistrados e servidores. Falando em magistrados e servidores, doutor, e qualidade de vida, outra meta é a meta que trata de capacitação, de qualificação. O que está previsto, como é que vocês pensam em fazer essa qualificação para esse quadro que é tão grande e que se espalha no Brasil inteiro? É uma das ações nacionais e o CNJ pretende coordenar a educação à distância. Coordenar, apoiar, auxiliar, centralizar conteúdo, discutir metodologias, discutir processos, ceder esse conteúdo gratuitamente para todos os tribunais, para que a gente passe a utilizar mais a educação à distância, porque a educação à distância é muito racional, ela é muito efetiva na capacitação de adultos, que é o nosso caso, e mais ainda, na capacitação de adultos que trabalham bastante, que não têm muito tempo livre, e que exige autonomia, que exige flexibilidade, que eventualmente vai estudar no trabalho, eventualmente vai estudar em casa à noite, no final de semana. Mas o mais importante é que a gente, a partir da utilização da educação à distância, a gente pode treinar muito mais gente com o mesmo recurso que a gente dispõe. A gente não precisa de dinheiro novo. E agora, finalmente, no passado a gente dizia que não tinha recurso para treinar todas as pessoas e colocar todas as pessoas em sala de aula, porque isso é muito caro. Tem que pagar deslocamento, tem que pagar passagem, tem que pagar hotel. Agora não. A distância, o custo é muito pequeno. E a gente finalmente, implantando a educação à distância, a gente pode qualificar e capacitar todas as pessoas que a gente precisa. E quem sente o resultado dessa redução de custos, redução de gastos, é a sociedade. É a sociedade. Por quê? Porque se tudo isso se converte em resultado, em efetividade no nosso trabalho, a gente vai julgar melhor, a gente vai julgar mais rápido, e o nosso cliente, o usuário jurisdicionado, ele vai ficar mais satisfeito. Só que ao mesmo tempo que a gente melhora os nossos processos, a gente aumenta a nossa produtividade. Claro que tem que haver uma preocupação da gente manter a qualidade no julgamento. A gente aumenta a produtividade. À medida que aumenta a nossa produtividade, a gente passa a trabalhar com a carga de trabalho mais confortável. Hoje está todo mundo trabalhando demais. Por quê? Porque a gente tem um estoque muito grande a resolver. Então nós, magistrados e servidores, o público interno do judiciário, também fica muito beneficiado. Por quê? Porque vai trabalhar mais tranquilo,
vai produzir mais e vai ter mais qualidade de vida. Dr. Joel, obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Pela sua participação aqui com a gente, nós estamos encerrando o nosso programa, mas você pode rever esta entrevista a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. E o assunto da nossa próxima entrevista pode ser sugerido por você. Estamos aguardando o seu e-mail no nosso endereço eletrônico que está agora no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.